Olá pessoal, nessa aula nós vamos aprender alguns outros controles que existem aqui na Toolbox. Eu vou estar mostrando para vocês, também muito utilizados, dependendo do que você for fazer. Você tem aqui uma gama de outras opções aqui de controles aqui que nós não chegamos a ver até agora. Muito bem, vamos começar aqui por esse de data, né? O Date Timer Picker, aqui está. Eu, para colocá-lo, eu clico aqui e puxo ele para cá, né? Vamos puxar também um Checked List Box, que é um list box com botões de check. Um checkbox simples, pronto. Um label a gente já usou bastante, não precisa exemplificar. Um link label nada mais é do que um label com uma possibilidade de você colocar uma URL como link, por exemplo. Quando clicar, ele vai chamar uma determinada URL. Deixa eu ver outro aqui muito interessante. Olha, vamos botar esse Month Calendar para ver a diferença do Month Calendar para aquele outro de data ali. Muito bem, então de cara a gente já vê uma grande diferença, que o Month Calendar, ele me mostra aqui o mês inteiro aqui chapado aqui, né? Vamos executar para ver aqui a diferença desses aqui. Muito bem. Executando, a gente já vê que esse de cima aqui, ele abre o calendário quando eu clico no pop-up. Muito bem. Esse de baixo aqui, o Month Calendar, calendário mensal, ele já fica aberto, né? Permite eu navegar. E a data que eu selecionar vai ser a data que ele vai ter aqui dentro de uma propriedadezinha que ele tem, que ele guarda a data selecionada. Isso vale também para esse aqui de cima, tá? Esse aqui também eu vou escolher a data, e a data escolhida ele me mostra aqui. Eu posso mudar esse formato também, aumentar um pouquinho para aparecer o mês que não está aparecendo, lógico, né? E a data que eu selecionar vai ser a data que vai vir para um outro determinada propriedade aqui que ele possui, que mostra a data e que você pode pegar e aí trabalhar ela depois dela ter sido selecionada. Por exemplo, imagina que você quer que a pessoa digite a data de nascimento dela, né? Em vez de colocar, como a gente colocou, um campo para ser digitado, a gente poderia ter colocado um calendário, ou então ter colocado um campo desse aqui, que é menorzinho, ocupa menos espaço. Ele vai poder, através de um calendário, selecionar, navegar no calendário e selecionar a data que ele quer. E com essa data aqui você vai salvar no teu arquivo, lendo esse cara aqui, esse carinha aqui, lendo lá na propriedade dele que tem a data, que nós vamos ver daqui a pouquinho qual é, e gravando então no arquivo. O checkbox. O checkbox é apenas um campo, você pode mudar esse label aqui que aparece do lado, e o checkbox ele é utilizado para marcar ou desmarcar. Então você utiliza quando você quer indagar algo que a resposta seja sim ou não, né? Por exemplo, é, deseja receber e-mails deseja receber nossos contatos através de e-mail, né? Se a pessoa marcar, ela diz sim. Se ela não marcar, ela não quer. Ok? Então qualquer opção que você queira dar para o usuário pode ser dessa forma aqui. Ok? E o checklist box não aparece nada. Por que não aparece nada? Porque nós não botamos itens aqui dentro para serem selecionados. Vamos fazer isso agora então. Muito bem, vamos avaliar então as propriedades desses quatro objetos aqui, né? Vamos começar pela propriedade checkbox. Checkbox 1 que nós colocamos aqui. Primeiro nós temos a propriedade text, que eu posso muito bem alterá-la para o que eu quiser, né? Então vamos chamar, por exemplo, de... posso botar um texto grande, né? Receber, desejo receber e-mail, por exemplo. Desejo receber e-mail. Ou seja, se a pessoa escolher, então, clicar aqui, significa que ela está afirmando que ela deseja receber um e-mail de contato. Muito bem, mudei o texto dela. Outra propriedade daqui mais importante é a propriedade check state, que justamente checa
o estado do botão do check, né? Repare que ele, por default, ele não está checado sempre. Então, vamos marcar ele aqui como checado. Quando eu marco aqui checado, ele marca aqui dentro dele, bota uma marquinha como selecionado. Você pode começar selecionado, você pode entrar na tua tela com ele selecionado, se você quiser, é só alterar essa propriedade aqui, ok? Bom, e tem uma outra, indeterminado. Indeterminado pode ser que em algumas situações você deseje deixar assim, né, que é uma posição de indeterminado. Não é muito usado, mas em algumas situações pode ser desejável, tá? Vamos deixar então desmarcado, daqui a pouquinho a gente vai executar novamente. Bom, o DateTime Picker, que é aquele que abre a data, né? Primeiro vamos aumentar ele um pouquinho para que a gente veja a data por inteiro, senão ele não fica completo, né? E quais são as principais aqui propriedades dele? Bom, eu tenho aqui value, né? E a value justamente é que vai te retornar qual a data selecionada, tá? Então tá aqui, você vai pegar isso aqui no formato date e vai truncar ele para tirar a hora fora se você quiser só a data, né? Você tem algumas funções de tratamento de data também, por exemplo, day, né, que pega só o dia, month, que pega só o mês, e aí você consegue pegar só o que você quer dessa data aqui para gravar no teu arquivo em disco. Ou então grava ela completa e depois você trabalha ela quando quiser, tá? Então esse é o Date Time Picker que a gente utiliza justamente quando a gente quer dar um calendário para que o usuário selecione uma determinada data, tá? Muito bem, esse aqui é o Month. O, o Month Calendar. O Month Calendar, ele tem uma diferença aqui desse dates, né? Esse aqui, ele retorna uma data. E o Month Calendar, ele tem a possibilidade de retornar um período. Então, por exemplo, vejam que nesse caso aqui, a gente tem selecionado o dia 16 de maio de 2008, por exemplo. Muito bem, 16 de maio de 2008 selecionado. E ele tem aqui um selection range. Nesse selection range é que me mostra qual foi o período selecionado. Desde a data inicial, que está aqui na opção Start, dentro de Selection Range. Reparem que dentro da propriedade Selection Range eu tenho duas subpropriedades, podemos chamar assim, né? Uma Start, né? E uma End, que justamente delimitam aqui o início do range e o final do range. Se ele selecionar um dia só, o que na maioria das vezes vai ser o seu objetivo, você tem que pegar só o que está no start ou só o que está no end. E se ele pegar um range, aí você vai trabalhar com um período que ele selecionou, né? Então imaginem que é um funcionário que está escolhendo aqui nesse calendário qual é o período de férias dele, né? Então é desejável que você tenha assim uma data de início e uma data de fim, né? E do lado você bote aqui para ele, talvez numa outra janelinha, um text box, qual foi o dia de início e qual foi o dia de fim selecionado para que ele visualize melhor também, tá? Bom, esse foi então o Month Calendar. Vamos dar uma olhada agora no Checklist Box 1, como funciona. O Checklist Box 1, ele na verdade é um checkbox, né? É semelhante a esse, e ele permite você selecionar vários itens ali dentro para estar na tua seleção, para você selecionar. Então, normalmente a gente utiliza ele quando a gente tem várias opções para dar para o usuário. Imagine que eu quero procurar aqui Itens Collection, aqui está, Itens Collection, eu vou colocar toda a minha coleção de opções aqui dentro. Então reparem que eu vim aqui em Itens Collection, cliquei naquele botãozinho que apareceu ali do lado dos três pontinhos, e ele me abriu aqui a janela para eu colocar a minha lista. E na minha lista eu vou, por exemplo, colocar digamos aqui, esportes. Quais são os esportes que você gosta de assistir ou que você curte, né? Então vamos botar futebol, vamos botar aqui vôlei, vamos botar aqui surf, vamos colocar aqui futsal,
Vamos colocar aqui também, deixa eu ver, boliche. Muito bem, eu dou um OK e já aparecem as opções aqui dentro do meu componente, tá? Quando eu executar, vamos ver o que acontece então. Aqui está executando. Bom, aqui, reparem que eu posso selecionar quantos eu quiser, basta clicar e marcar o que eu gosto aqui. Pronto, eu gosto de todos os esportes. Aqui é o checkbox, eu marco e desmarco ele, tá? Aqui é o meu calendário, que eu vou selecionar uma data qualquer, por exemplo, dia 12. E aqui é o mês, o Month Calendar, que permite que eu selecione um range. Aqui está, selecionei um range de uma semana, né? Todos esses dias aqui estão selecionados. E eu tenho esse aqui, ele vai me colocar lá no Start. E esse aqui ele vai me colocar na data final lá, como sendo a data final do meu range aqui selecionado, do meu período, né? Posso selecionar com mais de uma semana também, é só correr aqui o calendário aqui e ir selecionando aqui o range que eu quiser determinar aqui, tá? Muito bem, vamos ver outros componentes agora. Bom, antes de ver outros componentes, eu queria mostrar para vocês uma que faltou aqui, muito importante do Month Calendar, que é o Max Selection Count. Esse Max Selection Count, por exemplo, ele agora está com 7. Então isso aqui limita a 7 dias selecionados de range, tá? Se eu precisar, por exemplo, trabalhar com férias, como eu comentei, eu teria que colocar aqui 30, né? Ou talvez 20. Pronto, vamos botar 20, a pessoa vai tirar 20 dias de férias, né? E vamos ver como funciona. Agora sim, olha. Agora ele permite eu selecionar 20. Reparem que não mais do que 20. Como eu comecei aqui no dia 5, ele vai até o dia 24 no máximo aqui, ó. Não permite descer mais do que isso, tá? Então eu consigo dizer quantos dias ele pode selecionar nesse range aqui no máximo. Então, se eu começar no dia 1, eu vou só até o dia 20. Aqui está, tá? Então, dessa forma funciona o Month Calendar. Muito bem. Eu vou mostrar agora o objeto Picture Box, que é esse aqui. Para você colocar ele aqui como eu botei, você clica nele, puxa e abre. Dessa forma aqui. Pronto. Ele fica em branco, né? Aqui eu já coloquei uma imagem dentro dele. Vamos ver como é que eu coloco uma imagem dentro dele. Então vou apagar o anterior, Del. Muito bem, selecionei ele aqui. Bom, nessa propriedade aqui, background image, você clica e botão Import, você seleciona aqui qual imagem que você quer. Vamos escolher então esse aqui. Aí está. Uma imagem, quando eu dou o OK, reparem a imagem que está aqui. Quando eu dou um OK, reparem que a imagem ficou reduzida. Ela não acompanhou a dimensão aqui do meu quadrado. Então, se eu aumentar, a imagem vai aparecendo. Mas não, eu quero que a minha imagem fique desse tamanho. Então, eu tenho aqui uma propriedade que é a Layout. Background Image Layout, dentro do Picture Box, é uma propriedade do Picture Box, que eu tenho que selecionar a Stretch. Quando eu seleciono essa Stretch, ele aí faz a imagem ficar do tamanho que eu quiser. Aqui está, tá? Bom, eu botei um botão aqui também para mostrar para vocês o que dá para fazer. Quando eu executar, aqui está, eu quero que ao clicar o botão ele mude essa imagem. Tá? Como isso funciona? Simples. No botão, eu tenho que jogar uma outra imagem para dentro de Background Image. Bom, eu preparei então já o código do botão e como está funcionando? Eu clico, ele entra aqui executando, já com uma imagem carregada, que foi aqui eu coloquei aqui na propriedade, uma JPG qualquer. Quando eu clicar o botão, ele muda a imagem. E aqui está a imagem nova carregada. Agora vamos ver o código, como é que ele carrega dentro do programa, né, uma imagem qualquer. Dentro do código do botão, o que eu faço? Dentro do clique, né, do botão clique, o que eu faço? Eu faço um picture box 1.image
igual a, e aí eu tenho que jogar aqui para dentro uma imagem. A forma de jogar uma imagem aqui para dentro eu faço igual a uma image ponto from file, ou seja, uma imagem do arquivo, e aí eu boto o caminho. Dessa forma, ele me traz uma imagem e joga uma imagem dentro do Pictorybox Image. Ok, e logo embaixo eu faço Pictorybox 1.size mode, ou seja, eu vou mudar o tamanho da imagem para Pictorybox size mode ponto street image, que é aquela propriedade street que nós já vimos que regula de acordo com o tamanho. Vamos comentar essa linha. Bota um clique, ele comenta essa linha, ele não vai executar mais essa linha. Vamos ver então se eu não tiver essa linha, o que acontece. Quando eu der um clique no botão 1, ele carrega a mesma imagem, só que ela é grande demais, então ele não reduz ela. A Street Mode justamente me diz, olha, coloque a sua imagem, por maior que ela seja, ou menor que ela seja, regule ela no tamanho do meu quadro selecionado na tela. Então, eu preciso, a não ser que eu saiba exatamente o tamanho da imagem, e a imagem vai caber certinho dentro do meu quadro aqui que eu fiz. Então, está aqui. Quando eu clico no botão 1, ele me traz a imagem exatamente no tamanho correto. Ok, esse foi o Picture Box. Vamos ver mais alguns aqui também muito interessantes. Olha, o Tooltip Taste é muito interessante. Você carrega, traz ele aqui, e aí ele aqui na bandeja do Visual Basic, ele coloca o tooltip. Ou seja, uma vez carregado aqui para dentro, ele faz parte de toda aqui essa janela aqui. E o que é o tooltip? O tooltip, ele vai criar uma propriedade que não existia, se ele não tiver aqui, essa propriedade não existe, para todos os objetos do meu formulário, do meu form, que é o tooltip. Aqui está. Então eu tenho aqui o tooltip no campo botão. Na imagem eu também tenho aqui um tooltip e eu posso escrever o que eu quero aqui dentro. Por exemplo, imagem selecionada. Tá? Reparem que eu estou com a imagem aqui, o objeto imagem, numa propriedade nova chamada tooltip, né? E eu estou selecionando um texto aqui. Bom, se eu executar, vamos ver como funciona o tooltip. Ao passar o mouse sobre a imagem, ele aparece o tooltip que eu escrevi, imagem selecionada. Tá? Então, essa é a função do tooltip. Então, a gente usa muito, por exemplo, em botão, né, para dizer mais detalhes sobre aquele botão, poderia aparecer uma mensagem. No menu, caso eu tenha um menu aqui em cima também, passando o mouse apareceria o que é cada botão escrito embaixo, né? Então, aqui está, esse é o tooltip, mais um componente aprendido. Vamos removê-lo, vamos dar um del aqui, pronto. Reparem que quando eu dou um del, sumiu aquela propriedade tooltip. Então, dessa forma funciona o tooltip. Bom, essa aqui é muito interessante também, olha, a Text Box, que nada mais é do que um text box, né? Mas com uma propriedade diferente dos outros text box. Este text box ele permite um texto grande, né? E permite também eu colocar no meio do texto uma imagem, por exemplo, tá? Então eu posso puxar para cá, para dentro, imagine um texto feito num Word, por exemplo, em que eu tenho texto junto com imagem. Esse componentezinho aqui me permite armazenar esse tipo de conteúdo, texto mais imagem junto, tá? É justamente aqui que até o que aparece aqui no íconezinho dele aqui do lado, tá? Olha, reparem, tem uma imagem e um texto, uma letrazinha ali. Muito bem, eu acho que esses são, assim, os principais componentes aqui, tá? Vamos ver se tem mais algum interessante aqui para baixo para que nós possamos ver, né?
Tem vários, naturalmente tem vários aqui interessantes alguns a gente vai estar vendo no curso de Visual Basic avançado, né? Vamos dar uma adiantada aqui no timer que é muito interessante. Repare que eu boto o timer aqui, ele também aparece na bandeja imediatamente. O que que faz o timer? O timer, ele de tempo em tempo, ele executa uma determinada tarefa. Então o timer ele é utilizado, por exemplo, se eu precisar botar um relógio contando um tempo aqui na minha tela, se eu precisar, por exemplo, fazer um texto caminhando, fazer um letreiro, né, com um texto caminhando, eu posso utilizar o timer, ou seja, de tempo em tempo ele move para o lado alguma coisa ou faz alguma execução. Sempre que eu precisar fazer alguma coisa de tempos em tempos, ou seja, de um em um minuto, de um em um segundo, eu preciso executar alguma ação, eu vou usar um timer, tá? Vamos como exemplo, vamos remover aqui o picture e vamos remover o botão. E vamos incluir um outro componente aqui. Vamos incluir um painel. Ele está aqui em todos os Windows Forms, ele vai aparecer, com certeza. Aqui está o painel. Vamos incluir aqui um painel. Pronto. Este painel, vou colocar aqui no centro. E eu vou fazer o seguinte, eu quero que automaticamente vai carregar. Ao carregar, o timer já tem que começar a contar. Dentro dessa propriedade interval aqui do objeto timer, eu digo em quantos milissegundos eu quero que ele tome alguma ação. Se eu quiser que seja de segundo em segundo, eu vou botar o número 1000 aqui. Pronto. Porque como está em milissegundos, são 1000 milissegundos tome uma ação. Então, significa de 1 em 1 segundo. Se eu quiser que seja de 2 em 2 segundos, eu tenho que botar aqui 2000. E assim por diante, tá? Muito bem, e que ação vai ser essa, hein? Aí eu dou dois cliques aqui no timer, ele me pula aqui para a função. Opa, vamos tirar esse código antigo, que eu já tirei os botões. Ele me pula aqui para dentro da função timer click. Vamos tirar esse botão um clique aqui, porque não existe mais botão 1. Pronto. E dentro do timer tick, olha só, timer 1 tique, ou seja, a cada novo tique do reloginho, né? Como se você estivesse dizendo, olha, a cada novo batimento do relógio, venha para cá e execute. E execute o quê? Bom, eu vou querer que ele mude a cor do painel. Vamos escrever o código. Panel 1 ponto backcolor igual. E aí eu escolho uma cor qualquer aqui, vou escolher do padrão, vou escolher preto, tá? Mas eu tenho que ficar mudando de cor. Então eu vou botar aqui também a cor azul, que é a blue. Aqui está. Aliás, para lembrar um sinal de trânsito, eu vou botar, então eu vou mudar. Eu vou botar verde e vou botar vermelho, que é o red. Ok, agora como é que eu controlo para que ele uma hora ele vire o red e outra hora ele vire o verde? Eu tenho que colocar aqui um if. Vou colocar um if panel 1 ponto backcolor igual a green. Então ligue o vermelho. Se não, ligue o verde, em diff no final. Então aqui está. No início eu pergunto, olha, panel backcolor é igual a color green? Se for, coloque vermelho agora. Se não, coloque verde. Tá? Então é assim que vai funcionar.
e isso ele vai fazer de 2 em 2 segundos. Vamos ver se funciona, executando. Aqui está. Não, não funcionou. Vamos analisar o porquê. Muito simples. Ele não entrou no meu código em momento algum. Como é que eu testo isso para achar esse erro aqui, por exemplo? Bom, eu posso vir aqui no meu código, eu posso botar aqui um break aqui no if, né? E quando ele entrar aqui dentro, ou seja, depois de 2 segundos que ele entrar aqui dentro, ele vai parar. E aí eu posso verificar qual é a cor atual, posso verificar o que está havendo. Vamos executar. Bom, ao executar, eu percebo que passaram-se 2, 3, 4 segundos e ele não entrou aqui. O que significa que aquele timer não está executando. Não está executando essa função. Vamos ver o porquê. Stop. Eu venho aqui, clico na propriedade timer e percebo que eu esqueci de ligar a propriedade enable. Então aqui está, eu habilito a propriedade enable, true, pronto, e agora tudo deve funcionar. Vamos ver? Opa, entrou e deu um pause. Depois de 2 segundos ele entrou na minha função. Vamos tirar a marquinha agora e vamos deixar prosseguir então o meu programa normalmente. Aqui está o programa rodando e as cores mudando. O timer, ele também é muito utilizado em jogos, por exemplo. Quando você quer fazer objetos se movendo simultaneamente, objetos que você não está controlando. Imaginem, por exemplo, meteoros caminhando pela tela e você não está controlando, alguém tem que estar movendo eles e controlando o tempo deles. Esse alguém é um timer ou então vários timers, cada um controlando um objeto e uma animação diferente na tela, tá? Então, o timer é muito utilizado em jogos também, tá? Nós temos um curso específico de jogos em que a gente vai estar usando muito timer, muita imagem, com o Visual Basic para fazer animações. Então, por exemplo, o timer ele é utilizado também para fazer uma imagem caminhando, aonde ele faz várias posições da imagem e fica mudando as imagens gradativamente enquanto ela caminha. Então, ele faz também qualquer coisa animada ter a animação, fazendo ela mudar da forma como eu estou fazendo aqui também o meu sinal, mudar de verde para vermelho diversas vezes. Ok? Muito bem. Bom, aprendemos então aqui o timer, esse componente muito interessante, né, dentre todos esses componentes aqui que existem, que o Visual Basic lhe permite, né? Bom, eu queria chamar a atenção que são muitos componentes, é muito interessante puxar os componentes e botar aqui no formulário, ajeitar eles, mas isso não é o principal da programação. Se você quer ser um bom programador mesmo, tem que conhecer os componentes, lógico, mas acima de tudo, tem que conhecer código e saber escrever código, linha de texto, tá? Isso é o fundamental da programação. O resto é perfumaria, coisa fácil de se fazer, tá? Por isso, dediquem-se, façam os exercícios dados, analisem os exercícios que foram ensinados e que estão dentro do CD, assim, analisando linha a linha, código a código, fazendo alterações no código, você vai ficar um fera na programação também, tá? E crie bastante, crie os seus programas à vontade. Assim, nós encerramos então o curso básico de Visual Basic, ok? Eu espero vê-los no curso avançado de Visual Basic, onde a gente vai aprender vários recursos, como, por exemplo, acesso a banco de dados com Visual Basic, dentre outros recursos que nós vamos ver também, ok? Até lá, então.